Olá, pessoal, tudo bem? Amigos e amigas, aqui é o Paulo Bertaglia. Estamos de volta com o nosso Prosa com Bertaglia e nós vamos falar sobre um tema bastante atrativo nos dias atuais, que é a qualidade nos serviços como diferencial competitivo, principalmente supply chain, mas não só o supply chain. E nós estamos trazendo para essa conversa aqui o grande amigo Fernando Trigueiro, professor e empreendedor. É uma pessoa que tem lutado bastante pela logística no nosso país. Nós sabemos que o mercado ele tem estado extremamente competitivo e, por isso, as empresas elas têm a necessidade de melhorar o atendimento ao cliente. Nós falamos num vídeo passado sobre o comércio eletrônico e a experiência do cliente. E aqui nós vamos prosear um pouquinho sobre a importância dos conceitos de qualidade na prestação de serviços. Então, nós sabemos que houve uma evolução muito grande desde os tempos da agricultura, lá atrás, passando para a era industrial, e hoje nós estamos na era dos serviços, no período dos serviços. Há uma concentração muito grande nessa área, e por isso nós entendemos que é muito relevante conversarmos sobre esse assunto, e por isso vou prosear com o Fernando Trigueiro. Grande Fernando Trigueiro, muito bom tê-lo por aqui. Nós vamos aqui fazer a prosa com o Bertaglia, tomar uma água, um café, um chá, né? Aqui nessa xicrinha maravilhosa. Seja bem-vindo. E eu gostaria de começar a conversar contigo já sobre atendimento ao cliente. O que você tem a falar, querido? Opa! Em primeiro lugar, agradecer o convite. É muito prazeroso bater essa prosa com você, a gente aprende muito, né? Bom, você tocou em atendimento. Eu diria que atendimento dentro do elemento serviço, hoje é um dos grandes diferenciais competitivos das organizações. Eu parto do princípio que, por exemplo, se você olhar produto, você tem tudo igual em qualquer lugar, né? Os preços, você também tem tudo igual em qualquer lugar. O que muda é câmbio, dependendo de onde você vai buscar o produto. Onde é que está o fator, o diferencial competitivo? Na qualidade dos serviços que você presta ao teu cliente. Hoje, mais do que nunca, o serviço é um elemento de agregação de valor às atividades organizacionais. Infelizmente, muitas empresas ainda não se atentaram para isso. Em off, nós estávamos conversando, eu recentemente fiz uma pesquisa, quer dizer, na realidade eu atualizei uma pesquisa em que a gente buscava saber do mercado, e hoje tudo tem que ser mercado, né? Porque quem diz o que quer da gente é o mercado, né? Muita gente diz, não, nós temos que trabalhar com a atenção no cliente. Eu digo, não, você tem que trabalhar com a atenção do cliente. Quer dizer, muda a preposição aí da história, né? Então, hoje você tem que estar atento ao que o mercado está querendo. E essa pesquisa que nós fizemos, o objetivo era esse, saber qual era a percepção que as pessoas tinham do que é qualidade em serviço e que isso levava ele a tomar a decisão de comprar um produto ou de fazer negócio com a empresa. Para você ter uma ideia, quando foi feita a pergunta o que leva você a comprar o produto, de forma genérica, quase que a resposta unânime foi: eu compro um produto que tenha durabilidade, foi o que apareceu em primeiro lugar, e garantia de fábrica em segundo lugar. Preço ficou em terceiro lugar. Repara bem que, quando a gente estava elaborando a pesquisa, a ideia geral é isso: vai aparecer preço em primeiro lugar, vai aparecer preço em primeiro lugar. Veja como nós nos enganamos, né? Apareceu exatamente em relação ao produto, o mercado está querendo coisas duráveis e que, na hora que ele tem necessidade, tenha o respaldo do fabricante. Então, esse é o primeiro elemento. E hoje tem muita empresa que ainda peca por isso, né? As garantias que dão por aí, na realidade, são seguros que as empresas fazem para garantir o produto, mas não a garantia propriamente dita, né? No segundo passo da pesquisa, para você ter uma ideia, foi perguntado a ele: o que é que leva você a fazer negócio com a empresa?
Mais uma vez, preço ficou em terceiro lugar. Primeiro lugar foi, eu faço negócio com a empresa que resolva o meu problema. Segundo lugar, velocidade. Em outras palavras, o que é que o mercado quer? Que eu resolva o problema dele rápido. Aí é onde entra a supply. É onde entra toda a logística. Né? Porque não adianta, por exemplo, eu estava com um canal de vendas excelentes, o chamado front office, se eu não tenho respaldo da retaguarda, que é o back-office, que é exatamente onde está a logística. Uhum. Né? Então, esse é um dos problemas que a gente sente aí. Mas e significa também na pesquisa, e um detalhe, essa pesquisa está atualizada América Latina. Ela começou só numa região, depois foi estendida, chegou ao Brasil e América Latina. E as respostas variou na casa decimal, para você ter uma ideia. Então, eu poderia até concluir e dizer que, ó, na América Latina, o que o mercado está querendo é isso. Né? Resolva o problema dele e resolva o problema dele rápido. E aí a gente começou ainda a detalhar essa pesquisa, procurando que nível de serviços a empresa precisa ter. Né? Então, existem 2 níveis de serviços que a gente considerou. O primeiro é o aceitável e o segundo, o desejável. Agora, veja o problema que acontece. Quando você quer alguma coisa, você tem o seu desejo. Aqui. E o mercado chega para você e diz, não, mas eu não posso te atender aqui, eu só te atendo aqui. Qual é a nossa? E eu digo disso do brasileiro. Ah, eu aceito. Ou seja, no lugar de eu tentar exigir que o meu desejável seja feito, se acomoda aceitando aquilo que a empresa oferece. Só que esse mercado mudou completamente. Né? E é o que eu chamei de serviço desejável, que é o que ele gostaria de receber, e o serviço aceitável, que é o mínimo que ele aceita receber. Uhum. E com isso, na pesquisa, a gente construiu uma curva que eu não gosto da palavra fidelização, não, mas a gente chamou de fidelização porque é o termo que todo mundo está usando. Né? Aí eu digo o seguinte, se você está no mínimo aceitável, tome cuidado. Porque se aparecer um concorrente que deu o desejável, o cliente muda, mas muda rapidamente. Então, naquele conceito de fidelização, eu digo, o cliente só é fiel a ele mesmo. Só é fiel ao seu desejo. Uhum. Cabe a você monitorar esse desejo. Não, bacana, bacana, Fernando. Eu até, nessa nossa prosa aqui, uma das coisas que eu chamaria atenção, eu estava lendo um livro recentemente sobre a história, a evolução, né, do nível de serviço, da qualidade de serviço e tudo mais. E a gente sabe que na década de 50, 60, na época industrial, havia pouca concorrência, né? E as empresas, o que elas faziam? Elas empurravam o produto para o mercado, nós temos alguns exemplos bastante característicos, né? O comércio comprando errado é um bem característico, não precisa nem falar o nome da empresa. Que é uma de eletrônico, né? Oi? É uma de eletrônico muito conhecida. Isso, exatamente, que acabou quebrando e tal, né? Exatamente porque não havia um serviço, uma qualidade de produto que fosse adequada. Né? Quando você fala de fidelização, eu concordo com você. Eu acho que a fidelidade ela é questionável. Né? Ou seja, a fidelidade, eu sou fiel, né, na dor e na doença. É uma situação diferente, né? Agora, se uma empresa com a qual eu tenho uma relação, ela está me atendendo bem, né, dentro das características que você mencionou, de qualidade de produto, de atendimento, de agilidade e até de preço, né, logicamente, às vezes a gente até prefere pagar um pouquinho mais, exatamente por isso que na sua pesquisa preço entrou em terceiro lugar, né? Mas a fidelização, se eu não encontrar esses elementos que são básicos para mim, eu vou pular para um outro que me ofereça esses elementos, né? Me dê aquele alinhamento à minha expectativa, ou seja, eu estou em busca de satisfação. Então, o que acontece, e aí eu concordo contigo,
a busca pela sobrevivência é importantíssima e a qualidade no nível de serviço também é fundamental. E aqui, se nós derivarmos um pouco para o lado do supply chain, uma das coisas que nós temos percebido no mercado, por exemplo, é que as empresas estão entendendo que supply chain tem um papel diferenciado também no nível de serviço e na qualidade do serviço ao cliente final. Né? Só tem. Porque antes o que acontecia? A logística é um mero entregador. Né? Tá bom, eu despacho, a logística leva e tudo bem. Não, mas espera aí. Quando eu compro alguma coisa, eu tenho uma expectativa de prazo, tenho uma expectativa de qualidade, uma série de elementos aí que são fundamentais para mim. Né? E a logística, ela se une a outros elementos dentro da cadeia para poder atender a essa necessidade. Né? Então, foi muito legal. Acho que aí você, na pesquisa, Paulo, a gente ainda fez uma coisinha a mais. Depois de estabelecida a relação comercial, quais são os fatores geradores de insatisfação? Imagina o que deu em primeiro lugar. Promessas não cumpridas. Primeiro lugar. Que é muito na América Latina. Olha, eu te prometo entregar na quarta-feira. Você espera o produto quarta-feira, reserva a tua agenda para isso, cadê o produto chegar? Eu tive esse problema agora, recentemente. Eu comprei. Aliás, o e-commerce foi o nosso, hoje, o maior aliado para compras. Eu comprei isso aqui, que é para não precisar mais usar fio. Já chegou com defeito. Tá. Fiz a reclamação, prometeram me entregar em 10 dias, já vai um mês. Eu vou recomendar mais essa empresa? Eu tiro pelo próprio exemplo. Né? Então, me prometeram uma coisa e não cumpriram. Segundo lugar, eu vou dar a relação para você ter uma ideia, irmão. Né? Serviço ineficiente e falta de educação. Principalmente no pessoal de entrega. Olha que na sua maioria das vezes são terceirizados. Não é a empresa, mas é representante da empresa naquele momento. O cliente não quer saber se ele é terceirizado ou não. Ele quer saber que fez negócio com você e aquela pessoa naquele momento está lhe representando. Isso gera insatisfação. Fernando, você tocou na palavrinha mágica, satisfação. Vamos tomar mais um gole de café ou de água e nós vamos para um capítulo 2 ou para um gole 2, onde nós vamos falar do que eu chamo de satisfação ou insatisfação do cliente. Isso. Vamos fazer uma pausazinha aqui para um gole de café e vamos lá. Satisfação e satisfação do cliente. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ô, Fernando, voltamos aqui para o segundo gole. Nós vamos falar agora de satisfação e insatisfação do cliente. Eu sei que aí na sua listinha, né, na sua pesquisa aí que você fez, você deve ter mais elementos de satisfação e insatisfação. O que você tem aí, Fernando? Tem muitos que a gente vai passar um ano aqui listando. Então, nós vimos que o primeiro era promessas não cumpridas. Segundo, era serviço ineficiente com falta de educação. O terceiro é informações contraditórias entre funcionários. Principalmente quem usa call center, que é muito comum. Eu quero saber onde é que está a minha carga. Aí o cara diz, não, minha carga está lá no Rio Grande do Sul. Né? Por um momento ou outro, de repente eu ligo novamente para a sua empresa, já é um outro atendente que faz o atendimento, e eu pergunto, como é que está a minha carga? Não, a tua carga já está em Florianópolis. Eu digo, peraí, está indo de avião, é? Né? Ou seja, informações totalmente contraditórias, não estão batendo as informações. Né? O terceiro é informação não só contraditória, mas informações erradas. Ou seja, você pede uma informação e a pessoa dá uma outra completamente diferente daquilo que você pediu. Então, veja a importância da informação, principalmente nos aspectos do atendimento. Né? Um que é tradicional, esse aí já eu nem considero mais, que é chamado atrasos e longas esperas. Né? O brasileiro precisa ter muita paciência, porque é o que mais acontece, infelizmente. Né? Depois, apareceu uma outra, produtos com defeito, está aí o exemplo que eu dei, o produto já chegou com defeito. Né? Ser tratado como uma pessoa mal informada, às vezes a pessoa que está te atendendo pensa que você não sabe de nada, só ela sabe.
Ou seja, eu digo sempre, gente, ouça o cliente, gente. Não é à toa que Deus deu para a gente 2 orelhas e uma boca só. Né? O cliente está aí para ser ouvido. Quanto mais você compreender as necessidades dele, melhor. Né? Então, quanto mais você agregar valor para ele, e aí eu sempre digo, até para o pessoal da área de varejo, digo, olha, gente, não venda produto, não venda serviço. Venda atributos. O que é que o produto ou serviço pode dar para o cliente? Como é que o produto ou serviço vai satisfazer a necessidade do cliente? É isso que você precisa fazer. Um autor muito famoso, chamado Carl Albert, né, que tem um livro sobre serviços, ele define de uma maneira em que uma vez eu questionei ele num congresso. E no meu livro eu consegui fazer uma nova retratação da definição de serviço de qualidade. Eu digo o seguinte, serviço de qualidade são aqueles que são percebidos pelos clientes como capazes de proporcionar satisfação. Não adianta eu dizer que eu estou dando uma excelente aula e o aluno do outro lado está dizendo que está uma porcaria. Né? Eu tenho que fazer ele perceber e dizer que está satisfeito, porque está atendendo a necessidade dele. Se o cliente não percebe, não adianta de nada. Por mais que eu diga, se ele não perceber, não adianta de nada. Né? E aí vem uma coisa que a gente trabalha muito nisso, que são as chamadas dimensões da qualidade. Quais são essas dimensões? Confiabilidade. Né? Preste o serviço que você está acostumado a fazer de forma confiável. Porque confiança se conquista com atitudes. Se eu digo que entrego na quarta-feira, entregue na quarta-feira. Se eu digo que eu entrego na sua casa, entregue na sua casa. Né? Ou seja, a tua atitude é que vai gerar confiança no cliente. Uma segunda dimensão chama-se presteza. Né? Hoje, mais do que nunca, nós clientes queremos pronto atendimento. Ninguém está mais disposto a esperar, não. Essa aqui é a verdade. Né? Embora serviço seja uma coisa intangível, mas ele tem uma parcelazinha de tangível. Porque não existe serviço 100% puro. Né? Qual é a parcela do intangível dele? Por exemplo, nós estamos usando aqui, para a nossa prosa, uma câmera, nós estamos usando uma televisão, nós estamos usando um notebook. Isso é a parte tangível do serviço. Para poder a gente fazer essa prosa, nós estamos usando a parte tangível. É uma solução, né? Exatamente. Agora, tem uma dimensão que eu considero uma das mais importantes. Comunicação. Fale a linguagem do cliente. E esse é o problema que a gente mais encontra por aí. E nós, que militamos na área de logística, a gente tem um problema sério. O pessoal de logística sempre diz isso. Né? Mas a gente vê no próximo tópico. Né? Ok. Eu só queria... Você tocou tem alguns temas que você tocou aí e que, para mim, são fantásticos, são fundamentais nesse processo de relação com o cliente, satisfação do cliente e tudo mais. E eu trabalhei na área de vendas bastante tempo, e uma das coisas que eu aprendi foi a seguinte: a partir do momento em que você conquista um cliente, você tem que fazer todo o esforço para manter esse cliente. Porque é muito mais caro para a organização, qualquer segmento, muito mais caro para a organização conquistar ou reconquistar um cliente. Né? Porque a partir do momento em que você perdeu o cliente, trazê-lo de volta, tem um custo muito maior. E aí as pessoas às vezes perguntam, mas que custo é esse? Porque tem custo tangível, né? Onde você vai ter que investir tempo, e tempo custa dinheiro, você consegue mensurar isso. E tem o custo intangível, que é o custo da imagem, que é o que você falou aí. Se eu não estou entregando na data que eu me comprometi a entregar, aquele cliente, ele pode ir ao Facebook, ele pode ir no Reclame Aqui, quer dizer, ele pode, de alguma maneira, né, ecoar a insatisfação dele através da mídia. Hoje é muito fácil. E aí, uma das coisas que é recomendada hoje em dia, Fernando, é o seguinte:
dê uma olhada, sempre que você vai comprar de alguém, dê uma olhada lá no Reclame Aqui, isso é normal, né? Dê uma olhada Verdade. lá no Reclame Aqui para ver como é que está a satisfação e o atendimento, né, desse fornecedor, dessa empresa, para com os clientes dele, né? Então, existe aí algo muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, mas olha, aqui eu já tenho os clientes, eles são fiéis, vou buscar outros. Cuidado, cuide, né, desses clientes que você acha que são fiéis, como se eles fossem os primeiros clientes. Eu fico muito chateado, por exemplo, quando eu sou cliente de um comércio eletrônico ou de uma entrega repetitiva, frequente de vinho, de cerveja, porque eu gosto de vinho, né? E para buscar aquele primeiro cliente, faz-se uma promoção, né? E continua cobrando menos daquele cliente. Então, aquele cliente que é antigo continua pagando mais. Isso é normal no mercado, eu não estou inventando aqui, não, né? E ele é o melhor vendedor da tua empresa. Exatamente. Então, se você vai fazer promoção para conquistar novos clientes, ok, eu concordo, tem que existir isso realmente. Muitas vezes dá uma taça de vinho, uma taça de cerveja, faça um esforço também para brindar aquele um que é o seu cliente, né? Que quer continuar como sendo seu cliente, porque o dia que ele sair, vai ser difícil você reconquistar. Porque, diferentemente da época antiga, onde não havia concorrência, e competitividade, hoje não. Hoje tem. É o que você falou lá no começo. Produto é commodity, né? Preço não é tão commodity se você pesquisar, mas é mais ou menos equivalente. Agora, a qualidade, não. E é a qualidade de serviço que se mede, né? Então... Eu tenho um dado, Paulo, me permita só citar aqui, foi publicado isso na revista US News and World Report. Esse dado foi por que a empresa perde negócio. Essa pesquisa é antiga, foi publicada nessa revista, só que eles atualizaram recentemente. Por que é que as empresas perdem negócio? O que está lá publicado? 1% porque morre. Perdeu o cliente porque eles morreram. 3% porque se muda do local onde você está instalado. Embora hoje, com o advento aí no meio digital, mesmo o cliente mudando, ele não perde, né? É uma forma de reter. 5% porque ele adota novos hábitos. É um cliente que gostava de churrasco, de repente virou vegetariano, deixou de comer carne, né? Se você é do mercado de carne, tchau. 9% acha o preço alto demais. 9% só. Agora, 14% estão desapontados com a qualidade dos produtos e 68% estão insatisfeitos com a atitude do pessoal, ou seja, a má qualidade dos serviços. Olha só. Pesquisa de mercado. Qual é esse último? É 60 e quanto? Esse último é 68%. Olha. Mercado, má qualidade do serviço. Está publicado na revista US News and World Report. E é uma pesquisa mundial, ainda tem essa, né? Você tem uma ideia, porque eu gosto muito de trabalhar com pesquisas, né? E esse dado é que leva a gente a ficar, às vezes, meio triste com a realidade brasileira. Não, eu acredito nessas nossas prosas aqui, né? É importante trazer pesquisa, né? E aqui, Fernando, cá entre nós não somos profissionais da mídia, nem profissionais de fazer vídeo, né? Nós somos informais aqui, estamos batendo um papo, estamos proseando, você está olhando a sua pesquisa aí para trazer os números, legal. O próximo passo, no próximo gole, vamos dizer assim, nós vamos falar de qualidade de serviços, né? Opa! Então, dá uma relaxadinha aí, nós vamos falar de qualidade de serviços e vamos explorar um pouquinho o papel de serviços nas atividades econômicas. Eu queria ouvir um pouco isso de você, ok? Ok. Ô, meu amigo Fernando Trigueiro, estamos de volta aqui, nós vamos falar agora de qualidade de serviços. Quando a gente fala de qualidade de serviços, é importante entender um pouco o papel de serviço nas atividades econômicas, né? Nós falamos um pouco aí sobre a competitividade, né? O suporte que serviços traz às atividades industriais, né? E também é um agente gerador de lucros, né? O que você acha disso, meu amigo?
foi para responder isso aí que eu fui buscar dados. E ontem, aliás, ontem não, hoje pela manhã eu recebi uma informação dada pela Infomoney, feita pelo IBGE, da realidade brasileira nessa fase de pandemia. Para você ter uma ideia como está afetando a nossa economia, as empresas com que tiveram as suas atividades paralisadas, segundo o IBGE, 1,3 milhão. Né? Foram falências paralisadas, 1,3 milhões. Dessas paralisadas, 522,7 mil já decretaram falência. Uau! Dos quais 49,5% do segmento serviço, ou seja, 258,5 mil. Na área de comércio, 36,7%, ou seja, 192 mil. Na área de construção, que eles separaram também 7,4%, representando 38,4 mil. E na área de indústria, 6,4%, ou seja, 33.700. Logicamente que no documento não fala do porte das empresas, mas dá para ter uma ideia, né, do impacto na nossa economia. Sim. Né? O problema que nós vamos ter pós-pandemia. Porque todas essas empresas, com certeza, elas geraram um desemprego violento. Aí nessa pesquisa não fala do desemprego. Não fala exatamente. Mas dá para subentender, né? Se eu tenho 522,7 mil empresas falidas, se em média cada empresa dessa ocupar 5 pessoas, você imagine o nível de desemprego. É verdade. Então, esse é um dos problemas sérios. Para aquelas que estão sobrevivendo no mercado, e aí vão ter que se adaptar ao chamado novo consumidor. Porque o consumidor mudou sua postura também. Aquilo que a gente estava falando, do nível desejado de serviço, nível aceitável de serviço. Agora, cada vez mais, eles estão querendo o nível desejado. Já que eu tenho pouco, eu tenho que valorizar esse meu dinheiro. Então, eu vou querer mais. É aquele velho princípio, quero mais com menos. Ao menor preço possível. Né? Então, para você ter uma ideia, eu gosto de trabalhar sempre com pesquisa, como você viu, o nível de satisfação do cliente, ele hoje vai ser impactado por algumas situações, inclusive a nível de satisfação do consumidor. O primeiro é o estoque. As empresas têm que começar a rever suas linhas de produtos, suas disponibilidades, inclusive a qualidade do produto, porque as exigências por qualidade cada vez são maiores. Né? No aspecto da entrega, que é o outro nível, ela vai ter que ter cumprimento de pontualidade, que nós estamos exigindo, se eu quero quarta, é quarta. E tem que entregar de acordo com o que foi pedido, que é outro problema. Se eu comprei preto, eu quero receber preto e não branco. Né? E, principalmente, protegido, sem arranhão. Ou seja, a embalagem vai estar por detrás disso tudo. Que é o que está acontecendo agora na área de alimentos. O produto já chegava totalmente com a embalagem deformada, o produto chegava frio, e eles agora vão ter que remodelar até o setor de embalagem para poder atender esse cliente. E no aspecto, praticamente, do atendimento, tem duas coisinhas que vão ser preponderantes. O primeiro é a competência para resolver o problema do cliente, que é aquilo que saiu na pesquisa em primeiro lugar. E o segundo é exatamente a cordialidade, que vincula o processo de atendimento. Né? Só que dentro desse segmento, a gente estava falando no bloco anterior, aquele problema da comunicação, falar a linguagem do cliente. Não adianta eu dizer para um cliente que o produto dele vai fazer um backup, por exemplo. Ele tem que fazer um backup. Tem cliente que não sabe o que é isso. Né? Tem cliente que não sabe o que é uma atualização do sistema. Então, você tem que falar a linguagem. Tem alguns segmentos, algumas profissões que são especialistas em não fazer isso. Por exemplo, um advogado chega para você e diz: o meu contrato com você vai ser ad valorem. Você é obrigado a saber o que é ad valorem? Porque ele não diz logo, vamos dividir em partes proporcionais? Né?
o médico chega para você e diz, olha, teu problema é cefaleia. Você não é obrigado a saber o que é cefaleia, porque eu não digo lá o que é dor de cabeça. Uhum. Né? Ou seja, é essa linguagem que tem que falar. Né? Então, O... na logística, o pessoal está fazendo sopinhas de letras para conversar com o cliente. É verdade. Bom, WMS, tudo bem, é muito conhecido com WMS, mas no segmento da logística, a pergunta é, o mercado sabe o que é um WMS? Por que não diz logo que é um sistema de gerenciamento de armazém e quais são os benefícios que ele pode trazer e o que faz? É verdade. Então, essa comunicação é fundamental. Outra coisa é, às vezes o cliente não sabe dizer para você o que quer. Você é que tem que interpretar para entender o que é que ele precisa. Ou seja, entender a necessidade do cliente é fundamental. Ok? Ok, não, maravilha. O caminho é esse. Essa prosa aqui está sendo fantástica, né? Tá muito bacana. Eu queria entrar numa seara, porque quando você fala em qualidade, nós estamos tocando aqui muitas vezes em alguns aspectos voltados para a expectativa do cliente, principalmente na recepção de produto, na qualidade de produto e tudo mais. Eu tenho uma linha de raciocínio aqui que eu gostaria de explorar um pouquinho, que é o seguinte, vamos imaginar que você vai comprar alguma coisa, né? O quanto as empresas, e esse é um ponto interessante, viu, Trigueiro? O quanto as empresas, seja no mundo do comércio eletrônico ou no mundo físico, o quanto elas facilitam a sua pesquisa, que é o que eu chamo de qualidade da procura, vamos dizer assim. Né? Na qualidade da procura, quando eu entro na internet, eu quero procurar alguma coisa, dependendo do site que você entra, você tem uma dificuldade enorme para achar aquilo. E tem alguns sites, né? E tem alguns sites que você pesquisa e ele diz que tem. Né? Não vou nem mencionar aqui. Diz que tem. A hora que entra lá, ele diz que está em falta. Ou seja, mesmo dentro dele tem tudo, né? Mas na hora que você vai detalhar, diz que está em falta. Ou seja... Aconteceu isso hoje comigo de manhã. Para você ver. Olha, eu vou mencionar aqui um que é comum acontecer isso em americanas.com. Eu não gostaria de usar nomes, né? Mas na Americanas, e eu fico muito chateado. Coincidência ou não, foi exatamente nela. Foi? Para você ver, né? Então, até aqui, se tiver alguém da Americanas assistindo, né? Isso daqui, muito mais do que uma crítica desse é um feedback. Estão buscando, né, ofertar alguma coisa para se melhorar. A outra que eu chamo aqui, essa é uma procura, porque a procura, quanto mais você facilita as coisas, melhor. Porque já foi aquela época que você ligava para uma loja e perguntava o preço de um triturador, de folhas de jardim, ou coisa desse tipo, né? Estou chutando aqui, e perguntava para ele qual é o modelo que você tem. Eu tenho o modelo da Tramontina, XYZ, tenho o modelo da Trap, XYD, né? Mas qual é o preço? Não, o preço eu não posso dar, você tem aqui, vem aqui na loja. Era muito normal, né? E alguns lugares, eu sou do interior aqui de São Paulo, alguns lugares falam isso. Ou seja, tá bom, desculpa, e aí você descarta aquele cara, você acaba descartando, né? E não é só em época de pandemia. Então, quando você procura, você quer facilidade nessa sua procura, né? A outra é, quais são as credenciais desse fornecedor, né? O que ele está ofertando para você, ou quando você pergunta para alguém que comprou lá, né? Qual é a opinião sobre aquele fornecedor, né? E ele vai dizer, não, olha, ponta firme, produto bom, entrega boa, né? O preço é bom, né? Então você vai buscar aquilo. Então eu chamo isso de credencial, que eu acho que é muito importante. Então a qualidade ela é uma propriedade importante nisso tudo. E aí até eu coloquei no nosso lembretinho aqui, fale um pouquinho sobre o Deming, né? O Deming nós conhecemos o Deming lá. Pai da qualidade, Eduardo Deming. Pai da qualidade total e tudo mais. E quando nós olhamos para o Deming, está certo que o Deming estava muito mais vinculado a produto, né? Com relação à fábrica, principalmente no Japão e tudo mais, mas é bastante possível você transformar as definições, os resultados que ele criava também para o mundo dos serviços. Então,
Quando você pensa em qualidade total no produto, pense também com alguns ajustes, logicamente, pense também na qualidade total do serviço. Isso é fundamental nos dias atuais, né? Então, tem alguns princípios que eles são fundamentais quando a gente fala de qualidade. E, infelizmente, né, Fernando, muitas vezes bater na tecla da importância da qualidade parece que não tem eco, né? As empresas só começam a perceber isso quando começam a perder os seus clientes, né? Verdade. E aí é tarde. E aí cai naquele ponto que eu falei antes. Ou seja, fica muito mais caro correr atrás do cliente perdido do que manter o cliente existente. Pense nisso, ok? E você tem que ver a qualidade que o mercado quer e não a qualidade que você quer. Exatamente. É diferente. Exatamente. Né? Fernando, vamos tomar mais uma aguinha e vamos para o último gole? Vamos embora. Estamos de volta aqui com o Prosa com o Bertaglia, batendo um papão gostoso. É muito bom, né? A prosa está gostosa demais. Se a gente deixar aqui, nós vamos longe, né, Fernando? Com certeza. Nós estamos quebrando o nosso papo, a nossa prosa com o Bertaglia em goles, né? Não sei se é o nome adequado, mas nós estamos, né, dividindo em goles. Eu queria falar agora, Fernando, até usando a nossa experiência aí, que é nata, né? Dos serviços logísticos, né? Eu acho que isso é importante. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando? Eu diria que a logística em si é um serviço. Né? É um serviço total, né? Em que o papel fundamental é atender a expectativa do cliente. É o básico do básico do básico. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Né? Por exemplo, a logística hoje tem que ter uma coisa que eu considero chave e que a maioria dos clientes estão exigindo: velocidade. O serviço tem que estar preparado para isso. E ela tem que estar montada em cima, principalmente hoje, da tecnologia. As planilhas de Excel ajudam, mas não é suficiente. Quantas empresas gastam milhões para implantar um sistema e, no final, continuam usando planilhas de Excel? É uma coisa que eu me bato muito. Né? Então, por exemplo, eu conheço um caso de um cidadão que a empresa dele ainda era daquele tipo. Ele saía, por exemplo, de Recife, ia para Petrolina, viajava durante a noite toda, chegava lá, passava o dia vendendo o produto, voltava no outro dia de noite, ou seja, 3 dias nessa brincadeira, um para ir, um para vender, um para voltar, para só assim o pedido dele ser colocado na fábrica. Ainda tem gente que faz isso hoje, infelizmente. Hoje eu tenho um celular que é uma ferramenta de trabalho. Então, eu posso ir, por exemplo, chego no meu cliente, de lá mesmo eu tiro o pedido, já mandei para a fábrica. Isso me dá agilidade. Isso é processo logístico. Ou seja, não é só a parte física da logística, não, o processo informacional. Né? Já mandei para a fábrica, é uma coisa que eu perdia 3 dias para chegar com o pedido, hoje eu faço em minutos. Né? O WhatsApp, eu não preciso nem sistema, o WhatsApp hoje favorece isso. A gente se comunica em tempo real. Né? E, obviamente, cada vez mais eu tenho que encurtar a distância do meu cliente em termos de entrega. Esse é o serviço-chave que vai ter que fazer. Antes, aquilo que eu entregava em 24 horas, eu tenho que entregar agora em 12. Uhum. O que eu entrego... Aqui nós temos alguns clientes que a gente está trabalhando ele para essa realidade. E, olha, você entregava no raio de 400 quilômetros, levava até 36 horas para entregar. Os clientes estão indo buscar outro que entregue mais rápido. Porque ninguém tem mais recursos para ficar com estoque, não. A reposição tem que ser rápida. Então, hoje a logística tem que fazer com que as empresas favoreçam o seu giro de materiais com o mínimo de capital. Né? Essa é a base do serviço logístico hoje. Ou seja, tecnologia vai ter que usar. Muita gente, mas custa caro. Não, hoje, tecnologia não é mais custo. Tecnologia é investimento. Uhum. Você tem que mudar a forma de pensar. Muda o paradigma. É um impedimento que vai dar resultados de curto prazo, com certeza, se você usar bem. Né? Outro é as pessoas compreenderem que o serviço é que é o diferencial competitivo. O atendimento é um diferencial competitivo, o atendimento está dentro do serviço, que o serviço tem um escopo bem mais amplo. E na cadeia como um todo, não é só em parte da cadeia, não.
Porque não adianta eu fazer uma boa venda ao consumidor e toda a minha cadeia ser impactada atrasando por falta de uma informação, por exemplo. Né? Meu cliente vai ficar fulo da vida comigo porque eu não vou entregar em tempo hábil para ele. E no raio de 800 quilômetros aqui, a gente, no máximo, está trabalhando com 24 horas, é D24 hoje. Então, eu tenho que montar toda a minha infraestrutura logística para prestar o serviço ao cliente com velocidade, que foi o que a pesquisa deu, né? Ele disse, eu quero que você resolva meu problema rápido. Né? Por exemplo, eu fui em algumas farmácias aqui, o setor, por causa desse, e procurando ver alguns medicamentos. A maioria das gôndolas das farmácias vazia. E eu perguntei, o que está acontecendo? Ele disse, o fornecedor não me entregou ainda. E o pedido já está lá há quase uma semana. Então, veja, ela perde negócio porque o serviço não está sendo bem prestado. Uhum. Porque eles prometeram entregar, que foi o primeiro lugar da pesquisa, promessas não cumpridas. Né? Prometeram entregar o produto à cara da farmácia num dia e já com 5 dias ele entregava. Então, essa é qualidade de serviço? Essa é a pergunta. Eu digo sempre o seguinte, olha, ou você dá aquilo que o cliente quer, ou você está dando ele de presente para o teu concorrente. Olha, essa frase que você usou agora no final, ela é fantástica. É você, se você não cuida bem do cliente, né, seguramente você está entregando um presentaço para o concorrente, sem dúvida nenhuma. Né? Eu sempre digo isso. Eu queria inclusive pegar um gancho dessa natureza, porque quando a gente fala em serviços logísticos, né, muitas vezes na nossa cabeça nós mentalizamos a última milha ou o último quilômetro, né, lá na entrega para o consumidor. Mas se nós olharmos a cadeia de abastecimento, supply chain, a cadeia de valor, né, e isso é importante, inclusive, olhar de uma forma holística, completa, saindo fora da nossa organização, né? Olhar o fornecedor do fornecedor e tudo mais, e o papel que desempenha a logística nesse meio todo. Né? E quando nós olhamos esse papel, eu gostaria de dar um pulinho para o lado da modalidade, né? Os modais de transporte. Logicamente, nós não vamos fazer críticas aos modais aqui, nós sabemos que o Brasil, a matriz está totalmente desbalanceada, desequilibrada, tal, mas como é que nós interrelacionamos ou integramos esses modais de transporte? Né? Quando nós falamos, por exemplo, de ferrovias, quando nós falamos de rodovias, inclusive aqui, Fernando, inclusive de bicicleta, né? Que é um negócio que está começando, fortalecendo. E outra coisa que eu queria trazer para essa nossa brincadeira aqui, para essa nossa conversa no serviço logístico, eu queria chamar a atenção das empresas para esse quesito, são os carros elétricos, né? Ou seja, os serviços onde você gera sustentabilidade. Então, esse é um outro ponto importante, principalmente no setor logístico. Nós falamos de qualidade, principalmente de qualidade de atendimento, mas qual é o olhar que nós estamos colocando, principalmente as grandes empresas, qual é o olhar que está se colocando na sustentabilidade? Como é que nós reduzimos o carbono? Né? E quando eu falo da cadeia integrada, olhando todas as pontas de forma holística, não só o B2C, mas o B2B também, nós temos que entender o seguinte: qualquer entrega que não seja satisfeita no início da cadeia vai afetar aquela empresa na sua produção e, portanto, ela não vai atender a uma outra empresa ou não vai atender ao varejo, que não vai atender o consumidor. Então, essa é uma cadeia. E quando você cita o exemplo do remédio, da farmácia, uma coisa é você ter a opção de você saltar para uma alternativa, um produto alternativo, mas tem hora que você não tem condições. É um remédio que você depende dele, é um alimento que você precisa dele, ou coisa desse tipo, então você não tem alternativas. Estrategicamente, você não tem uma segunda opção, né? Então, a logística, ela passa a ser mais importante ainda. Então, o meu ponto aqui
essa preocupação estratégica que nós precisamos ter, né, do ponto de vista... Por isso, Fernando, que eu chamo a atenção para o seguinte, nós precisamos ter uma visão holística da cadeia de valor, né? Uma visão... nós podemos ser atuantes só na parte logística, só em marketing, só em desenvolvimento de produto, só em engenharia, só em manufatura, mas a gente precisa entender como é que funciona esse negócio todo, independentemente da função que eu tenho dentro da empresa. Eu posso ser empilhadeirista, para você ter uma ideia, né? Mas precisa ser explicado a ele, por exemplo, que qualquer dano que ele provoca, por exemplo, num material, num insumo, isso pode afetar toda a cadeia para frente, né? O fato dele não executar um serviço correto, e aí nós voltamos para aquela situação que você mencionou antes, comunicação. Então, a comunicação é importante para fora da organização e mais importante ainda dentro da organização, né? Isso faz parte do serviço. E é interessante essa prosa que nós estamos tendo aqui, porque ela acaba desenterrando coisas que, às vezes, nós não enxergamos. O que é que nós não enxergamos? Aquilo que é essencial para prestar um bom serviço para o cliente. Muitas vezes, o prestar um bom serviço para o cliente é aquilo visível do ponto de vista do cliente. É o preço, é o produto, é o atendimento, é a logística que vai ser feita, né? Mas aquilo que muitas vezes, não visível para o cliente, lá na operação da manufatura, ou lá no fornecedor, ou lá na tecnologia que precisa fazer parar em pé uma operação, né? Ali também está o serviço para o cliente, né? Mesmo que seja indiretamente, mas ali também está isso. O que você acha disso, Fernando? Veja, deixa eu dar um exemplo para vocês, da quem está falando do aspecto da qualidade. Eu tinha um cliente que ele era fissurado por qualidade. Ele acha que qualidade era a forma como ele pensava. O produto dele vendia feito água, né? Era uma mesa popular para se usar nas cozinhas, né? Que não tinha fórmica embaixo. Era de fórmica com pés de ferro e não tinha fórmica embaixo. Ele disse, não, eu vou melhorar a qualidade do meu produto. E o que é que ele fez? Botou fórmica embaixo. Consequentemente, o preço do produto dele subiu. E as vendas começaram a despencar. E ele preocupado, Trigueiro, o que é que está acontecendo? Eu digo, não sei. Você perguntou ao teu cliente? Então, o primeiro modo pergunta ao cliente o que ele quer. E foi feita uma pesquisa, o cliente chegou e disse, eu não quero essa mesa com tampo de fórmica, não me interessa não. Eu quero ela do jeito que ela era vendida. Tira a tampa de fórmica, as vendas deles disparou novamente. Uhum. Ou seja, eu digo, tudo começa no cliente. Só que o cliente não é só aquele que está lá fora, não. O cliente está principalmente dentro da empresa, né? O Ian Carlson, que tem um livro muito interessante, não sei se é chamado Momentos da Verdade, Moments of Truth, né? Ele diz o seguinte, olha, prepara teus clientes internos que ele automaticamente atenderão bem teus clientes externos, né? Isso é a grande verdade. Nós só pensamos no cliente lá fora, esquecemos que o principal está dentro de casa. Né? E os serviços são eles que fazem. Eles é que vão criar o diferencial competitivo. Né? O Fernando, bacana. Nossa, essa nossa prosa aqui foi fantástica. Eu queria que você desse uma mensagem rapidinha para os nossos ouvintes, né? Uma mensagem de 30 segundos aí, com relação ao serviço. De 30 segundos, né? Eu quero ver o seu poder de síntese. Bom, o que eu diria é o seguinte, lembre-se que todos têm um cliente. E a qualidade de serviço começa dentro da empresa. Essa é a mensagem que eu dou. É um lembrete que eu gostaria que eles pensassem sempre nisso. Bacana, bacana. Bacana. E eu completo isso aí da seguinte forma. Verifique se o seu fornecedor, né, você como cliente ou você como fornecedor, verifique toda a parte de visibilidade, rastreabilidade, ou seja, quando eu compro alguma coisa via comércio eletrônico ou não,
quando é que eu vou receber o produto? Porque, na realidade, essa informação ela pode vir da loja física ou pode vir da loja eletrônica. Então, eu mapear e rastrear o meu produto é fundamental. Então, isso é chave. Então, eu gostaria de agradecer, Fernando, a sua participação aqui. Foi eu que agradeço. A prosa foi excelente. Eu gostaria de... Eu vou completar a minha mensagem, se você permitir. Claro, claro. Que é uma frase que eu sempre digo quando eu faço minhas palestras, quando eu falo com alguns clientes. Eu digo, olha, principalmente, não venda preço. Quando você vende preço, você encontra compradores. Agora, quando você vende valor, você encontra clientes. Bacana. O Cy Olive, um dos maiores especialistas na área, ele sempre diz para a gente, não é o que você faz, é a maneira como você faz. É isso que gera resultados. Então, é essa a mensagem final, agradecendo essa oportunidade e estou à sua disposição para quando quiser bater prosas, estaremos aí. Muito gostoso. Fernando. Essa mensagem sua foi muito legal, ou seja, os nossos ouvintes aí, né, vão ficar muito, muito felizes. Eu falo ouvintes, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo aqui um vídeo, né, poderíamos chamar de telespectadores, mas quem quiser botar um foninho de ouvido, né, e não quiser ver o Paulo Bertaglia e não o Fernando, né, eles vão ouvir o nosso bate-papo. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, para o infinito e além.